Vamos entender, então, o que é o planejamento. É um plano de ação. Nesse plano de ação, precisa ter a resposta de algumas questões. O que fazer? Por que fazer? Onde fazer? Quando fazer? Quem? É você e mais alguém? Como que esse projeto todo vai ser feito? E quanto que vai custar isso? Você desencadeando essa primeira pergunta com o que, logo em seguida vem todas as outras perguntas, até a ideia de você atingir o alvo. Ah, Verusca, então é óbvio assim? As dúvidas sim, problemas são as respostas. Por isso que a gente tem que se preparar. Porque se você cria um planejamento antes e você busca essas respostas antes, é muito mais fácil do que enquanto você estiver trabalhando, a dúvida surgir e você ter que parar aquele serviço porque você não se preparou, você não se planejou e você tem que sair atrás de uma mangueira para apagar aquele fogo, certo? Então, o planejamento, inicialmente, ele precisa responder essas ações, essas questões, para que você consiga agir. E depois, é igual essa bolinha, ela vai batendo nos próximos itens até você atingir o seu ponto. Ah, mas significa, então, que se eu fizer planejamento não vai ter nenhum inconveniente no meio do caminho? Antes fosse. Digamos que uma pessoa com planejamento, ela atinge muito mais os seus objetivos do que aquelas pessoas que não têm ideia do caminho que quer percorrer, não têm ideia do que precisa fazer e fica sempre inventando e apagando, secando gelo, apagando fogo, conforme os problemas e as urgências aparecem. Dessa forma, você não tem uma ideia do seu caminho, você vai improvisando. E o improvisar nem sempre traz as respostas e os resultados como você quer. Porque simplesmente, às vezes, você faz uma ação que parece que você deu um passo, e na verdade, se você tivesse planejado isso, você daria, sei lá, um belo de um salto. Certo? Bom, então olha só, agora a gente já sabe como chegar no seu objetivo. Você tá no ponto A ainda? Tô, mas eu tenho meu objetivo certeiro, eu já sei as estratégias de curto, médio e longo prazo, porque eu criei o meu planejamento. Como que eu vou seguir isso? Como que eu vou conseguir isso? Qual o caminho que eu vou até chegar ao meu objetivo? Quantas atividades diárias eu vou conseguir fazer? Se antes eu fazia uma, com o meu planejamento eu vejo que sobrou um tempo, eu posso trazer atividades e receber o meu resultado muito antes do que eu imaginava. Quais são as minhas metas e mini metas? Tudo isso aqui vai fazer com que eu chegue no meu ponto B. De uma forma como? Muito mais prática, muito mais simples e muito mais eficaz. Beleza. Vamos entender, eu falei para você que o planejamento precisa ser flexível. Por que o planejamento precisa ser flexível? Pelo que a gente já conversou lá atrás. Imprevistos acontecem. Porque às vezes você criou um planejamento para o seu mundo corporativo, para a sua vida profissional. Aí na sua vida pessoal está acontecendo alguma coisa que te move em outra direção, que faz você meio que ter que abrir mão hoje desse planejamento que você fez por conta de algum imprevisto aqui. E isso é normal. Mas, quando você faz o planejamento e você tem em mente sua vida pessoal e profissional conciliada, que é uma coisa que eu ensino na minha mentoria, que eu falo da importância de você ter clareza desses dois pontos, você vai ter uma tranquilidade muito maior e você vai ficar pronta, ou pelo menos mais pronta para qualquer imprevisto que possa acontecer aqui. Você se prepara, certo? As urgências, gente, urgências são coisas que acontecem no nosso dia a dia, que tem que ser em menor, muito menor quantidade do que as coisas importantes que a gente faz. Quando você tem muita urgência no seu dia a dia, significa que você não está se planejando, significa que você não está dando atenção para aquilo que você precisa fazer verdadeiramente, e aí você faz o que você prefere e não o que deve ser feito. E geralmente as coisas que devem ser feitas tem data, deadline é a mesma coisa, tá? Tem um dia certo, tem um momento certo, ela é uma coisa que acontece às vezes semanal, mensal, só que você às vezes está
cansada dessa rotina e você acaba deixando isso para depois, e isso se transforma em urgência. Às vezes você não quer encarar aquele problema agora, só que se você não encarar ele agora, ele vai crescer, ele vai se transformar numa urgência, tem hora que você não vai conseguir mais fugir. Certo? Entender sua vida profissional e pessoal, ela é importantíssima para a criação do seu planejamento. Como que eu vou colocar ali para trabalhar 10, 12 horas num dia, sendo que eu tenho minha cria me esperando em casa? Eu tenho que ponderar os meus pontos pessoais e profissionais para que eu dê cabo das duas situações e não simplesmente preferência em uma delas. Quando você dá sempre preferência para um assunto, você descobre outro. É a mesma coisa de você usar um cobertor muito curto para cobrir o pé e a cabeça. Você jamais vai conseguir. Então você precisa criar um planejamento do seu tamanho para que você cubra o corpo inteiro. O ambiente que você vive. Por que o ambiente que você vive? Eu sou aquela pessoa contra a rotina, tá? Eu acho que é muito difícil para nós viver uma rotina sempre comum, porque quando você se cansa dela, você entra de férias, você quer abrir mão de tudo daquilo. Agora, quando você gosta dos seus hábitos, quando você aprimorou os seus hábitos, mesmo você saindo da rotina, indo viajar, fazendo qualquer coisa que não é uma coisa habitual do seu dia a dia, você leva o seu livro, você continua fazendo sua atividade física, você continua com os hábitos que você tem ali, mesmo saindo da sua rotina. Então, o ambiente, ele é justamente isso, você entender o seu dia a dia, você entender as coisas que você mais faz, que te levam em direção aos seus objetivos, você entender quais são aqueles hábitos que você precisa eliminar, e você entender qual é o tempo que você tem para você se dar 110% para você fazer aquela atividade. Por exemplo, ter filho em casa, isso é um problema? Não, isso é uma escolha. Você tem filho em casa e ponto, não é certo, não é errado. Só que você precisa se organizar para quê? Para que o seu ambiente seja propício para cuidar dessa criança quando estiver cuidando dela, e para você trabalhar e ter foco e resultado quando você estiver trabalhando. Então você tem que entender os seus horários, você tem que entender o melhor resultado para você. Bom, a sociedade. O que está acontecendo na sociedade? Não adianta eu querer abrir uma empresa física no momento de pandemia em que está tudo fechado. Então, essa flexibilidade de olhar e ter essa aceitação de mudança é importantíssima. Você vai precisar diariamente aprender a desaprender e reaprender novamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente está acostumado com aquilo. De repente acontece alguma ação que te tira da sua zona de conforto. Você precisa agir, só que você fica brigando com você mesmo. Eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero mudar. E aquilo acaba criando atrito. Para com isso. Também não quero mudar. Lógico que é gostoso ficar de frente para a TV assistindo Netflix ou assistindo aqueles filmes e desenhos, enfim, cuidando da vida dos outros. Mas você pode reparar que quando você faz isso muito tempo, te dá dor de cabeça. Até isso incomoda o seu corpo. Até a zona de conforto tem hora que incomoda. Então vamos lá. Então vamos ficar bem alerta e aceitar as mudanças. Então lembre-se, aprenda e desaprenda todos os dias da sua vida. Isso vai facilitar para que você chegue nos seus objetivos. E se você tiver dúvidas e quiser entrar em contato comigo, você fique à vontade, porque o meu trabalho é mentorar mulheres, fazer com que sua vida seja muito mais produtiva, tenha muito mais resultado de uma forma muito mais leve, mesmo você sendo aquela mulher atarefada e cheia de responsabilidade que a gente sabe que você é. Combinado?